Em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, Paulo diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Se esse argumento é sólido e válido, eu tenho que apelar também para o beber. Então, se ninguém vos julgue pelo seu comer e nem julgue pelos seus sábados, está abolindo qualquer tipo de comida, está abolindo sábado, está abolindo tudo. Então é válido eu dizer que uma pessoa que toma 51, vodka, cachaça à vontade, ele não está cometendo nenhum tipo de pecado. Gente, não há nada no Novo Testamento que justifique a guarda do sábado como mandamento. Nós não podemos acrescentar palavras que não estão no texto. Se você já gostou do vídeo, eu convido você a ficar até o final. E convido você também a fazer parte desse canal aqui se inscrevendo. Também não deixa de deixar o seu like para que o YouTube possa espalhar esse vídeo, sair levando para mais pessoas. A partir do seu gostei, quando você deixa o like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então vamos acompanhar o vídeo neste momento. Fica até o final porque eu disse para você que o vídeo está imperdível. Agora a pergunta é, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo que nós vivemos hoje, debaixo da obra de Cristo, o sábado ainda é uma ordenança a ser guardada? Isso tem gerado muita discussão no meio teológico. Alguns levantes, não, o fim da lei é Cristo. Tem outros grupos que querem preservar o sábado, que criaram algumas definições para tentar justificar a sua passada. Não, o fim da lei é Cristo, é lei cerimonial. Mas lei moral permanece. Eles decidiram que lei moral são os 10 mandamentos, e se o sábado está nos 10 mandamentos, ele deveria vir. Mas o Novo Testamento não sustenta isso. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, Paulo diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ele menciona claramente comida, bebida, festa, aí ele fala de sábados, e diz: ninguém julgue vocês por isso. Se esse é um mandamento que passou para o Novo Testamento, Paulo vai dizer: ó, se você não está obedecendo, ninguém te julga. É quase a mesma coisa que ele falou: ó, se você andou matando alguém por aí, ninguém te julga, você está na liberdade. Como é que ele falaria uma coisa dessa? E ele diz: ninguém te julgue, porque ele não está tratando como mandamento da nova aliança. Ele está tratando como uma sombra de bens vindouros. Aliás, Hebreus 10:1 diz a mesma coisa. A lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Pastor, o que é a sombra? Vamos lá. Se eu estendo a mão aqui sobre essa mesa, eu vejo projetada a sombra por causa da luz que vem de cima na mesa. Quando eu olho para a sombra que está ali na mesa, ela tem a mesma quantidade de dedos que tem na minha mão, ela tem a mesma disposição, o dedão está para o mesmo lado na mão e na sombra, o dedo mindinho está no mesmo lado na mão e na sombra. Mas apesar de muito similar, a pergunta é: a imagem exata? Não. Porque a sombra é uma superfície lisa, 2D. A mão é 3D, tem o redondinho dos dedos. Na sombra não tem a cor da pele, não tem a textura da pele, mas é parecido e muito. E quando eu olho para a minha mão e para a sombra, eu conecto uma coisa com a outra na hora. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, os 2 estão no meu campo de visão. Segundo, mesmo se a mão saísse do campo de visão, a sombra ainda poderia ser reconhecida, porque é um objeto. É uma figura conhecida, está na minha mente. Então eu olho só a sombra sem ver a mão, eu já associei aquilo que eu conheço. Agora pergunta, se em vez da mão, fora do campo de visão, fosse um objeto desconhecido projetando a sombra, você conseguiria entender o que é a sombra? Não. Quando é que você entenderia a sombra? Quando aquela coisa que a projeta entrasse no campo de visão e você constatasse a similaridade entre ela e o que não é a imagem exata, mas é parecido, você ia dizer: era isso projetando a sombra. A Bíblia diz que na lei, no Antigo Testamento, nós não temos a imagem exata das coisas. Deus diz: o que eu estou mostrando aqui não é o que as coisas são. O que tem aqui é só uma sombra. Sombra do quê? O que é que projeta a sombra? Sombra de bens vindouros. Tudo aquilo que se concretizaria em Cristo no futuro, não no tempo da lei, projetava do futuro para o passado sombras. Eram projeções proféticas que vinham invertidas no tempo. Agora,
Quando o povo olhava para a sombra de algo desconhecido, conseguiria entender? Não. Quando é que conseguiria entender? Quando aquilo que a projetava entrasse no campo de visão, eles iam fazer uma relação entre o que estavam vendo e aquela projeção que já estavam lá. Ia dizer, era isso. A Bíblia está dizendo que o sábado é sombra de um bem vindouro. O que a Bíblia está falando? O sábado figura, entre outras coisas, uma manifestação da graça de Deus. E nós precisamos entender a perspectiva disso no Novo Testamento. Se fosse um mandamento literal para o Novo Testamento, pensa comigo, além de Paulo chamar de sombra, em Romanos 14:5, o apóstolo Paulo diz assim, alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Como é que Paulo vai lidar com a diferença? Ele diz, cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Ele diz, decide aí. Agora, peraí, Paulo. Um pensa que todos os dias são iguais. Então não existe a distinção do sábado em relação aos demais. Mas o outro faz distinção. Para esse tem diferença. Se o sábado é mandamento, Paulo está dizendo que todo mundo tem que guardar. Agora, se ele diz para aqueles que não veem diferença, cada um tome sua própria decisão, ele está dizendo, não há um mandamento que obrigue um dia. Aliás, é só você olhar o contexto antes do verso 5. Paulo diz, um acredita que pode comer de tudo, o outro acredita que só pode comer legumes. Havia um grupo de pessoas influenciado por outras religiões que eram fortemente contrários ao consumo de carne. Paulo vai dizer que o que acredita só pode comer legumes é débil na fé. Paulo está dizendo, os que têm diferença de dia, conviva sem julgar um ao outro. Se fosse um mandamento, ele nunca daria essa liberdade. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Ele diz, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Se você olhar o contexto dos versículos anteriores, aliás, do contexto da Epístola aos Gálatas, judeus se infiltraram na Galácia, na Turquia, tentando judaizar, os gentios se converteram. Paulo vai brigar com todas as práticas judaizantes que eles estavam fazendo. E aí o apóstolo Paulo simplesmente diz, vocês estão retrocedendo na fé, se estão preocupados em guardar dias. Alguém que acredita que o sábado é um mandamento inegociável, iria chamar isso de retrocesso? Gente, não há nada no Novo Testamento que justifique a guarda do sábado como mandamento. Antes eu estou aqui com o texto de Colossenses no capítulo 2, tá? E o verso 16 e o verso 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Bom, nós temos aqui um texto muito interessante, que alguns utilizam para dizer assim, o sábado foi abolido. Nós não podemos acrescentar palavras que não estão no texto. Eu leio o texto, já li 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, mas nunca encontrei a parte onde diz, e portanto o sábado foi abolido. O texto diz, ninguém vos julgue, pelo comer nem pelo beber. Alguns usam para dizer que pode comer todo tipo de carne, que pode comer todo tipo de alimento. Se esse argumento é sólido e válido, eu tenho que apelar também para o beber. Então, se ninguém vos julgue pelo seu comer e nem julgue pelos seus sábados, está abolindo qualquer tipo de comida, está abolindo sábado, está abolindo tudo. Então é válido eu dizer que uma pessoa que toma 51, vodka, cachaça à vontade, ele não está cometendo nenhum tipo de pecado. Por quê? Porque eu posso muito bem pegar esse texto e dizer, olha, a Bíblia está dizendo, ninguém vos julgue pelo seu comer, nem pelo seu beber, nem pelos seus sábados. A Bíblia está abolindo tudo. Aí um cachaceiro, um bêbado, aquele que não está nem aí para a Bíblia, ele pode simplesmente pegar esse texto e dizer assim, olha, eu li aqui na Bíblia, ele todo bêbado, né? Que ninguém me julgue pelo meu beber. Posso beber aí à vontade. Posso beber minha cachaça, minha vodka, minha 51, tá tudo certo. Porque a Bíblia diz, ninguém vos julgue pelo seu beber. É isso. A Bíblia está aqui abolindo todo tipo de comida, todo tipo de bebida, pode beber o que quiser, comer o que quiser, pode transgredir o sábado. Não, querido, não coloque palavras na Bíblia. O texto bíblico não diz isso. O texto bíblico em nenhum momento diz que foi abolido qualquer tipo de comida, você pode comer qualquer coisa ou beber qualquer coisa ou o sábado. Agora, nós temos aqui algumas inferências possíveis. Eu quero trazer algumas visões. Uns acreditam que aqui está falando do sábado mesmo, porque ele é uma sombra daquilo das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja,
O sábado ele aponta também para Cristo, não é? O descanso semanal que nós temos aqui na presença do Senhor é uma sombra daquilo que nós teremos na presença dele. E ninguém me julgue porque eu guardo o sábado. É isso que o texto está dizendo. Ninguém vos julgue pelos seus sábados. Não está dizendo assim, ninguém vos julgue porque você não deve guardar o sábado. O texto não diz isso. Diz, ninguém vos julgue pelos seus sábados. Outra visão apresenta de que aqui seriam cerimônias. Por quê? Porque o texto fala, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Olha, lua nova, dias de festa e sábados, no plural, alguns entendem que isso aqui é uma referência, naturalmente, às cerimônias que haviam no antigo Israel. Então, por exemplo, no dia do Yom Kippur, por exemplo, você vai lá no livro de Levítico, no capítulo 23, deixa eu abrir aqui com vocês, o livro de Levítico, quero ler com vocês, tá? Levítico, capítulo 23, fala do Shabat. Olha só, no dia da expiação, verso 26, diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, no dia 10 do mês 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós diante do Senhor. E aí, verso 32 diz, sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma. Esse daqui não era o sábado do 7º dia da semana. Era um sábado, que era o dia da expiação. Quer dizer, todo dia 10 do mês 7º cai no 7º dia da semana? Claro que não. Vai coincidir em algum momento, mas você sabe que não. Então, haviam sábados ao longo do ano nas festividades judaicas. Foi uma grande colheita, Deus abençoou, um dia de Shabat, vamos descansar. Vamos entrar na presença do Senhor nesse dia. Então não era o Shabat o 7º dia, mas eram outros dias que eram chamados sagrados para os judeus naquele contexto. Eles estavam associados às festas, às festividades. Então, como o próprio contexto de Colossenses diz, festas de lua nova, dias de festas, comer e beber e sábados. Quando você vai para Êxodo capítulo 20, ali diz, lembra-te do dia de sábado, Hazor et Yom HaShabbat lekadesho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa é a expressão em hebraico. Hazor et Yom HaShabbat lekadesho. Lembra-te do dia de sábado. Não fala sábados. Aqui, em Colossenses, fala dos sábados. Como que, dentro do contexto de festividade de lua nova, dos dias de festa, sendo estes sábados que ninguém deveria julgar. Ou seja, parece estar tratando de judeus e gentios. Ninguém julgue porque você tem essa festividade sabática e o outro não tem. Não deveria ser um assunto de julgamento entre as pessoas. Então o texto diz, ninguém vos julgue. Não diz assim, o sábado não é mais o dia do Senhor. Repito, não devemos colocar palavras que não estão de fato escritas na Bíblia. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver a expressão, o sábado não é mais o dia do Senhor. O sábado, portanto, deixou de ser o dia do Senhor. Agora o dia do Senhor é o dia de domingo. Isso não está na Bíblia. O sábado foi e continuará sendo o dia do Senhor. Por quê? Porque todos os seus mandamentos, os 10, estão em vigor. Apesar de alguns sugerirem que os 10 mandamentos passaram, que não precisam mais, eu digo a você, os 10 mandamentos estão em vigor. Eu não devo matar ninguém, roubar, honrar o pai, eu devo honrar o meu pai e a minha mãe, não posso adulterar, não posso furtar, não posso levantar falso testemunho, nem ter outros deuses diante de mim, nem me ajoelhar diante de imagens de escultura, nem tomar o nome de Deus em vão e também guardar o dia de sábado. Alguns guardam 9, acham que está muito bem, mas quando chega no sábado ele diz, não, isso aqui passou. Passou por quê? Porque não te agrada? Passou por quê? Porque você não acha interessante? Passou por quê? Porque mexe no seu bolso? É fácil obedecer 9 mandamentos. Mas Deus deixou 10. E aí, tirou a sua dúvida? Você chegou a uma conclusão? Então não deixa de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like também. E aproveita para deixar também o seu comentário, porém respeitando os demais comentários. Que Deus te abençoe de forma maravilhosa e não esquece também de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.